Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse, vamos então, sem demora, objetivamente, ao nosso 18º vídeo do estudo do Apocalipse. Neste vídeo vamos então acompanhar a abertura do 6º selo pelo Cordeiro de Deus, em 2 etapas. Então, lá em Apocalipse, capítulo 6, dos versículos 12 ao versículo 17, assim está escrito: Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amados, é realmente assustador quando a gente começa a ler estas profecias e entende o que elas dizem sobre o que vai acontecer com este mundo no qual estamos vivendo. Os primeiros 7 selos apontam para futuras desgraças que virão sobre o mundo das nações. Através dos olhos de João, esse campo visual estende-se além da terra e da humanidade. E temos uma impressionante visão do grande dia da ira do Cordeiro. Esses juízos terríveis são uma introdução para a segunda etapa da sua volta, em grande poder e glória, para o juízo sobre o mundo das nações anticristãs. Mas aqui não se trata da descrição da volta de Jesus. É sobre os juízos que precederão o dia de Jesus Cristo. Jesus virá em 3 etapas. Primeiro, ele virá como noivo nas nuvens do céu para a igreja, a fim de buscar a sua noiva. Depois virá com a igreja, em grande poder e glória, como juiz para o mundo. Esse é o dia da ira do Cordeiro. Essa etapa da sua vinda é iniciada pelas catástrofes cósmicas aqui descritas. No Sol, na Lua, nas estrelas, no céu. E depois, então, ele virá como sumo sacerdote e Messias para Israel.
Quando o Cordeiro abre o sexto selo, a terra é sacudida e abalada por um terremoto extraordinário. Aqui em Apocalipse 6, versículo 12, um terremoto irrompe com grande violência. Todo o cosmos é incluído, pois o sol fica negro como se estivesse de luto. A lua é mergulhada em um vermelho assustador e as estrelas são varridas do céu, como se fossem figos verdes quando a figueira é sacudida por um vento forte. Até o próprio firmamento, o céu, é enrolado como um pergaminho. Sobre a terra, os montes e as ilhas balançam e são movidos dos seus lugares. Os homens, despertados das suas vidas ímpias, são divididos em 7 categorias: os reis, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres. Então eles, tomados de horror, de medo e desespero, se refugiam nas cavernas e nos penhascos. Mas eles não podem se salvar. Este é um breve resumo do que vai acontecer. Em tempos passados, irmãos, as pessoas negavam e diziam que esses acontecimentos eram impossíveis. Teólogos modernos nos dizem que não devemos entender isso literalmente, mas apenas de maneira figurada. Em Lucas, capítulo 21, dos versículos 25 ao 27, está escrito assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Estas são palavras do próprio Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 25 ao 27. Palavras do próprio Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30, isso também está escrito. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Palavra de Jesus também, lá em Mateus 24, versículo 29 e 30. Enquanto muitos pensam que tudo isso não deve ser entendido literalmente, cientistas modernos começam a se ocupar com o assunto e fazem a exposição de seus pontos de vista. No entanto, irmãos, todas essas catástrofes acontecerão
exatamente conforme a palavra do Senhor. Hoje, já experimentamos o cumprimento espiritual dessa profecia. O grande terremoto que se cumprirá literalmente, por exemplo, já pode ser visto agora espiritualmente no mundo das nações. Tudo está em movimentação. Há efervescência em todos os lugares. O Oriente Médio, por exemplo, está em grande ebulição. Está sendo traçado o esperado acordo de paz entre Israel e todas as nações que estão em conflito desde épocas milenares, principalmente contra Israel, o povo escolhido de Deus. Daí surgirá aquele que os judeus aceitarão como o Messias esperado, que na verdade será o anticristo, que vai governar o mundo durante o tempo da grande tribulação. Ele vai estabelecer a paz entre Israel e seus inimigos, não haverá mais conflitos, e sendo assim, Israel declarará a esse homem como o seu Messias, o seu libertador, o seu salvador. E ele chegará a se assentar como Deus no lugar santo, como foi profetizado por Daniel. E então, então virá o fim. Quando disserem há paz e segurança, virá o fim. Isso tudo que está acontecendo, amados, indica que o Senhor está vindo e o velho mundo precisa desocupar o seu lugar. O sol ficará escuro como tecido de crina. Isso significa o quê? Isso significa que à luz do Evangelho, o sol será obscurecido. A clara luz do Evangelho, a mensagem clara, hoje é completamente obscurecida e distorcida, fazendo com que muitos andem por caminhos enganosos, em muitas igrejas e em muitas comunidades. Acreditamos que as guerras dos tempos finais serão guerras por motivos religiosos. Basta que a gente veja o avanço do islamismo no meio de nações de grande proeminência no mundo, como é o caso do Reino Unido, por exemplo, irmãos? Basta a gente acompanhar os acontecimentos mundiais. As estrelas caem do céu. Muitos guardiões da igreja hoje estão caindo. Disso tudo, concluímos que o Apocalipse, em certas partes, tem significado e cumprimento duplo, um espiritual e um literal. Do mesmo modo como Israel tem um futuro nacional como nação e um futuro espiritual. Hoje, nos encontramos num estágio de transição entre o cumprimento espiritual e literal. Em espírito, já vemos o colapso cósmico. Por exemplo, os dias passam com maior rapidez devido ao aumento da velocidade da rotação da Terra.
obedecendo aos efeitos causados em função das influências da ressonância Schumann, a mudança de posição dos polos magnéticos do nosso planeta, por exemplo. Mas, graças a Deus, que a Igreja de Jesus vai ser arrebatada antes do cumprimento literal, ou seja, antes dessas terríveis catástrofes cósmicas. E podemos ver que as profecias sobre o fim se completam em vários lugares da palavra de Deus. Em Mateus 24, em Apocalipse 6, Lucas 21, falam da mesma verdade. Quando lemos no versículo 12 de Apocalipse 6, que diz assim: observei quando ele abriu o selo, houve um grande terremoto. E aí, irmãos, é significativo que no grego não é usada a palavra comum para terremoto, mas uma palavra mais forte, como seismos, que na verdade significa sacudir, arremessar, bater. E é relacionada, no grego, e é relacionada com os acontecimentos no Sol, na Lua e nas estrelas. Será muito violenta a flagelação do universo com o terremoto simultâneo. Porque no versículo 13 diz o quê? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. No passado, lá no Velho Testamento, acontecimentos do plano de salvação na Terra tiveram consequências no cosmos. Lembram, irmãos? Houve uma grande alteração no cosmos, por exemplo, todos vocês conhecem essa parte, essa passagem bíblica do Velho Testamento. Houve uma grande alteração no cosmos quando Israel entrou pela primeira vez na Terra Prometida. Após atravessar o Jordão, quando as águas do Jordão se abriram para o povo passar, após atravessar o Jordão, entraram na Terra Prometida, pela primeira vez. E aí, Josué falou com o Senhor e então disse, na presença do povo de Israel: Sol, pare em Gibeon, e você, ó Lua, sobre o vale de Aialon. E todos vocês sabem que o sol parou pelo dia inteiro, parou no meio do céu e não avançou. E a lua parou também sobre o vale de Aialon. Em Josué, capítulo 10, versículo 12. Bom, por enquanto, irmãos, ficamos por aqui. Vamos dividir este sexto selo em 2 capítulos. O primeiro capítulo é hoje, a primeira parte é hoje. No próximo vídeo, que vai ser o número 19, a segunda parte da abertura do sexto selo. Ficamos por aqui então. Fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe. Amém. Até. Um abraço.